E aí, pessoal, beleza? Fui questionado se a gente pode substituir a aplicação de cloreto de potássio, né, por aplicação foliar de potássio, né? Então, só para tentar explicar um pouco mais, a gente precisa falar um pouco mais do potássio, né? Isso em soja, tá? É importante o potássio na soja que ele é uma quantidade bastante grande que é necessário para produzir soja, né? Alguns dados mostram que em torno aí entre o que é exportado e o que é perdido no ciclo da cultura, né, em torno de 30 pontos por tonelada de soja produzida. Então, mais ou menos uns 20 vão com grãos, né, depende da variedade um pouco, né, mas uns 20 vão com grãos e o restante perdas, né, que sofre durante o ciclo, né. Então, isso nós estamos falando de uma produção aí próxima a 70 sacos por hectare, a gente precisa de 120 pontos de K2O, né? Isso é bastante para a gente poder produzir, né? Então tem que levar em consideração isso nas tomadas de decisões da gente, né? Coisa importante também é que, imaginando 120 pontos de K2O, a gente não consegue, né? De potássio, a gente não consegue colocar isso tudo, às vezes, na linha. Então, para altas produtividades, a gente necessariamente vai cair numa adubação a lanço de cloreto de potássio, né? Em soja. Como é que eu posso fazer essa adubação? Posso fazer ela antes de plantar? Posso. Depende um pouco da cobertura do meu solo, se eu estou com esse solo coberto, da inclinação desse solo, das chuvas da época de plantio, né? Naquela época de aplicação, né? Então eu posso fazer essa aplicação anterior, né? E aí tem algumas coisas que dá para colocar. Por exemplo, aplico antes de plantar, beleza, show de bola. É uma área de várzea, uma área que não escorre tão superficialmente, né? Ou uma área com uma coxilha suave, que tem cobertura de plantas de cobertura também, não vai influenciar tanto, tá? Agora, áreas de solo feito, né? Por exemplo, quem mexeu a terra, gradeou, né? Fez algo do gênero e ainda choveu em cima, né? Isso vai acabar prejudicando bastante, podendo perder bastante potássio, tá? Então, importante levar em consideração isso, né? Na linha, importantíssimo, né? Ainda mais se o potássio for baixo nas áreas. Áreas com potássio baixo, saturação de solo, saturação de bases, tá? Saturação de bases mais baixa e ainda potássio baixo, é importantíssimo ter sempre um pouco de potássio na linha. Isso é uma injeção na veia para a planta, ela arranca muito melhor, né? Quando é que a gente vai sentir essa deficiência aparecendo? Principalmente quando inicia o ano mais seco. Então eu plantei com pouco potássio ou nada de potássio, né? E foi seco o início do desenvolvimento da planta. Ela acaba demonstrando aquele amarelamento, né? Entre nervura e até às vezes cria uma necrose na beira da folha, né? Nas folhas mais velhas, né? Porque o potássio ele é móvel também na planta, né? Ela acaba translocando para a parte jovem e acaba mostrando isso, tá? Então, é importante levar em consideração que tem que ter potássio, principalmente áreas com saturação de base mais baixa e baixa de potássio, tá? Se o ano vai mais chuvoso, a planta transpira mais, ela passa mais potássio por dentro dela. E isso acaba fazendo com a água, né? Então passa mais água, consequentemente a água está dissolvida, o potássio está dissolvido nessa água, acaba passando mais potássio, ela sente um pouco menos, né? Então aparenta menos essa deficiência na planta, tá? Então a gente tem que levar em consideração que temos que colocar potássio nesse início da planta. Vou atrasar meu potássio, tá? E tá chuvoso, a planta vai sentir um pouco menos. Vou atrasar meu potássio e tá seco, ela vai sentir mais, né? Então já tem que levar em consideração esse ponto, tá? Quando eu aplico esse potássio? Então, antes do plantio, já comentamos, beleza? Na linha de plantio, para quem tem saturação baixa de potássio, é importante ter ali na linha de plantio, né? Posso aplicar a lanço inicial? Posso. Quando? Ó, se eu plantei e apliquei, né? Plantei e cruzei com o trator por cima, a roda do trator acaba apertando a linha, isso dificulta um pouco o nascimento da soja, acaba fazendo um rastro, né? Mesmo antes da soja nascer. Isso acontece, tá? Tá ali com cotilédone, tá pequenininho, o trator ainda quebra o cotilédone, é um problema. Então, se for aplicar depois da soja nascida, dá preferência a partir do primeiro trifólio, porque a planta dobra e se recupera. A gente tem menos perda por amassamento, tá? Vou aplicar mais tarde, V6 em diante, ali quando já tem bastante folha, começa a complicar um pouco mais, tem um amassamento maior. E o mais preocupante é se tu tiver um fertilizante com muito pó e tiver plantas com folhas úmidas, né, com algum orvalho, alguma coisa, vai ter problema, vai queimar essas plantas, né, se tu fizer essa aplicação nesse momento. Então espera secar bem a folha para depois entrar com potássio a lanço quando for entrar mais tarde na soja, tá? Ou for parcelar, da forma que for.
Mas afinal, posso substituir a aplicação? Mediante todos esses dados, né, é importante dizer que inicialmente não. A gente pode complementar no final, lá quando a planta está enchendo grão e ela já não está com a raiz com todo o potencial de absorção do solo e ela está translocando dela mesmo, né, das partes mais velhas para as partes mais novas e o grão, né? Aí a gente pode ali, a partir de canivete, dar um apoio com potássio via folha. Mas inicialmente eu não vou conseguir suprir essa necessidade de quase 30 pontos de K2O aí por tonelada produzida para se fazer uma lavoura, tá? Então, fica a dica aí. Por gentileza, se puderem aí, coloquem os comentários e perguntas que eu vou, conforme o tempo agora, tentar responder algumas coisas e trocar ideias também. Se tiverem mais alguma informação que queiram complementar, é sempre bem-vindo para a gente compartilhar conteúdo aí. Acho que esse é o fundamento dessas redes aí, valeu? Abraço, pessoal, tudo de bom aí.